Está chegando no vencimento das opções, está na hora de você rolar sua venda coberta, só que você não tem muita noção de para qual strike você vai rolar. Isso é comum porque às vezes o vencimento tem 5 semanas, às vezes o vencimento tem 6, isso faz com que aumente ou diminua o prêmio da opção. Às vezes o papel está muito volátil, isso carrega prêmio na opção, às vezes está pouco volátil, isso faz com que o prêmio da opção se esmague, e aí a gente perde a referência. Que distância eu vou vender do ativo? Pegando qual remuneração? Como é que está a volatilidade? Fui pensando em resolver todas essas questões acerca das opções, e eu criei o indicador de venda coberta, que é para você usar como um balizador, porque ele vai levar tudo isso em consideração, e hoje eu vou te mostrar quais opções eu venderia hoje, e as opções são em cima das ações que o pessoal comentou no vídeo passado. Então fica comigo que logo após da vinheta tá começando. Se você já tem ou está desenvolvendo seu interesse por opções, seja muito bem-vindo ao canal Clube da Venda Coberta. Aqui eu ensino não só o conceito, mas eu falo também da prática, e para isso eu criei 2 carteiras há quase 3 anos. Estou deixando o link aqui para você clicar e conhecê-las desde o início, se você tiver o interesse, onde eu coloco na prática 2 metodologias de venda coberta. Uma com objetivo de curto prazo, onde eu quero maximizar o retorno percentual de curto prazo, e uma onde eu viso o longo prazo, onde o meu objetivo é ter mais ações, para eu ter mais dividendos. Então eu faço muito bem essa separação nessas 2 carteiras aqui. Se você gostar desse vídeo, te peço que deixe o like, para que o algoritmo entenda que é um conteúdo relevante. Compartilha esse vídeo com qualquer um que você reconheça que seja algum tema que vá agregar conhecimento a essa pessoa. Se inscreve aqui no canal e também entra no nosso canal, no nosso grupo do Telegram, que a gente debate muito venda coberta e ações, comprando ações na metodologia de buy and hold. O indicador de venda coberta, ele serve como um parâmetro para uma venda eficiente. Como que eu chego num balizador de venda eficiente? Eu levo alguns critérios em consideração, e o primeiro é o prazo para vencimento das opções, ou seja, qual a distância das opções para o seu vencimento? Qual a distância do strike para o ativo, o objeto? Quanto de remuneração essa opção está me fornecendo em relação ao preço da ação que eu estou negociando? E como está a volatilidade implícita? Ou seja, o risco está mais alto, o risco está mais baixo de eu fazer uma venda. Levando tudo isso em consideração, eu pego todos os strikes disponíveis, coloco dentro de uma planilha, por enquanto o IVC calcula automaticamente para mim, e aí eu vou apresentar para vocês uma série de ações. Num futuro breve, essas informações todas vão estar disponíveis para você no site, a hora que você quiser acessar, com no mínimo a visualização diária, ou seja, com a cotação diária, você vai conseguir ver e ter uma ideia de como é o IVC. Vamos para a prática agora, que eu consigo falar em cima do que está acontecendo. A primeira ação que eu vou analisar para você, lembrando sempre que isso daqui se baseia no dia 8 de outubro, então B3SA estava cotada a 10,55, e aí eu coloco todas as informações na minha planilha, e ela mostra para mim que hoje, se eu fosse fazer uma venda, seria aqui no K117, strike 11,54. Isso me joga 9,38% de distância do ativo, com uma remuneração de 1,33%, com um prêmio de 14 centavos, com uma volatilidade implícita de 30,28%. O que é importante saber aqui? Quanto menor for esse indicador, mais arriscado, no sentido de que está maior a volatilidade implícita. Então, quando esse indicador é muito baixo, como menos 10%, por exemplo, ou a volatilidade implícita está alta, ou a proximidade do papel está alta. De qualquer forma, nesse momento, não se atenha a isso. Olha o seguinte, olha, o indicador aqui está dizendo o maior número da série está no K117, então, se eu for seguir a metodologia do Clube da Venda Coberta, que na hora certa eu vou explicar como que eu compus esse IVC, eu venderia no K117. Só que eu posso ser um cara mais conservador, não tem problema nenhum. Eu me satisfaço com 11 centavos. Por quê? Porque minha chance de ganhar é maior. Se minha chance de ganhar é maior, eu vou vender mais longe, eu vou pegar 1,04%, que está excelente de remuneração, vou colocar minha venda mais para cima, ou sou mais agressivo, eu desço a minha venda. Então,
Muito importante, não considere, ou pelo menos eu não considero, quando não tem IVC. Se não tem IVC, algum dos critérios básicos foram quebrados. Nesse caso aqui, eu te falo que a distância do strike ele não considera abaixo de 5%, porque considera o risco elevado, e também não considera um prêmio menor do que 10 centavos pela exposição ao risco. E ainda nesse vídeo, mais pra frente, eu vou te falar por que isso daqui, o valor absoluto da opção é relevante. Quando eu vou para BBSE também, no dia 8 de outubro, quando o papel estava em 34,43, o valor, olha o IVC como está bem maior o IVC, porque a volatilidade implícita está muito menor. Isso significa que o meu risco proporcional está menor, e é por isso que ele jogou a venda aqui em 6,33% de distância, porque eu também levo em consideração a remuneração. Se eu vier para cá, eu tô com uma remuneração altíssima aqui. E eu consigo jogar aqui para o 9,38 de distância do papel. Aqui eu não tenho uma remuneração. Se eu for buscar uma remuneração mais próxima, olha como eu me aproximo muito do papel. E aí o IVC já desconsidera. Então, o que ele considera que essa opção aqui é mais razoável, mas de novo, veja como a diferença é muito pequena. Não teria problema nenhum você ser mais conservador, buscar uma remuneração menor em troca de uma chance maior de você ganhar. Eu vou falar de CEMIG. CEMIG vai ser o último porque eu vou comparar dois strikes. Vou comparar a série K com a série L e eu vou abordar tanto a dificuldade de liquidez quanto a dificuldade de valor absoluto do prêmio das opções. Quando eu vou para a ENGIE, ela tem uma série de strikes abertos, mas quando você notar que a volatilidade implícita está zerada, significa que não teve negociação recente. Então eu excluo também essas opções pela falta de liquidez do cálculo do IVC. Tanto aqui está no 0,1 quanto aqui está no 1,26% de IVC, são situações consideráveis, mas veja que quando eu coloco a venda um pouquinho mais longe, eu só estou perdendo 0,9% de remuneração da carteira, e a forma como o cálculo é feita considera que aqui seja um strike mais adequado, uma venda mais eficiente para que seja feito. Talvez se aqui conseguir um prêmio maior, esse número suba e aí o IVC mude para cá. Mas em opção com baixa liquidez, a gente só consegue saber se acontecer um negócio na hora. Então, às vezes, você está fazendo uma negociação e você consegue, naquele momento, obter, vamos supor que você queira vir para cá, uma remuneração maior. Isso, naturalmente, faria com que o seu IVC subisse. Quando eu vou para o Fleury, pouquíssimos strikes abertos, é um papel com baixa liquidez, mas tem aqui, com o papel 1506, o K165, que está 7,64% de distância. Me parece aqui, que com uma certa deficiência de liquidez, porque tá vendo como a volatilidade implícita muda demais entre os strikes? Isso não é comum. É comum fazer um U, assim, depois ir subindo, mas não com essas variações. Então, quando a gente vai tratar de novo opções com baixa liquidez, o IVC fica muito prejudicado, porque a gente não tem ideia exatamente de onde é que vai ser o melhor indicador ou qual seria o prêmio ideal dessa opção aqui. Goal, a mesma situação, apesar, olha como as volatilidades implícitas são muito mais próximas. O único strike considerável seria esse, porque depois de 11,23 sobe lá para 11,58, percentualmente é uma distância muito alta em relação ao papel, de forma que só sobra o K115 para a gente vender baseado no IVC. Itaúsa, a gente sofre com os mesmos problemas, prêmios baixos, distâncias próximas do papel. Isso faz com que a gente tenha que arriscar um pouco mais, e o único IVC apontado aqui seria o da K112. Na Klabin, aqui teríamos 3 strikes disponíveis, mas o que o IVC mandaria seria no K260, 6,97% de distância, um valor razoável aqui, 0,25%, é um valor legal de trabalhar, com um prêmio de 0,75%. Sambi, Santander, olha só como tem baixa liquidez também, inacreditavelmente. Aqui a gente colocaria no K315 com o strike 31,50, com essa distância de quase 10% do papel, pegando uma remuneração de 0,59. Talvez, se tivesse liquidez aqui, tá vendo que não teve negócio? Essa opção entraria no jogo aqui, tá? Ela possivelmente
traria um IVC melhor para a gente fazer essa venda. Taesa, essas elétricas, todas essas ações que têm baixa liquidez, é muito complicado a gente vender e baixa volatilidade. Sobra muito pouco strike para a gente conseguir alguma coisa e nesse caso sobra aqui o 0,21 do strike K385, do ticker K385, porque remuneração abaixo de 0,5% eu também acho ineficiente. Se você não tiver esse parâmetro, você pode jogar para cá, não tem problema. Agora, eu acho ineficiente uma remuneração baixa em relação ao risco que a gente vai estar entrando de ficar vendido numa posição dessa daqui. Chegando em CEMIG agora, CEMIG precede o nosso quadro resumo com todas as opções e a gente consegue visualizar muito bem as diferenças entre elas. Todas com o papel em 11,19, a série K vencendo dia 14 de novembro e a série L dia 20 de dezembro. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que na série K tem uma alternativa e que na série L tem duas e que o que vai fazer a maior diferença, como você pode notar, a volatilidade implícita é a mesma, o que você vai olhar aqui é tanto a distância quanto a remuneração, o prêmio que está sendo oferecido. Então, pelo IVC, como o prêmio esmagou demais na série K, e é por isso que eu não gosto que passe de 42 dias para o vencimento, na minha opinião o prêmio sofre uma achatada feroz, eu nesse caso preferiria vender a 12% de distância, pegando 14 centavos, pegando a mesma coisa que eu venderia aqui, do que eu vender a 6% de distância para eu pegar a mesma remuneração. É claro que se eu fizer duas vendas vencedoras aqui, imagina que eu vendi na K agora, e eu vou vender na L pegando a mesma coisa, eu ganhei a 30 centavos. Tudo bem, só que eu tenho que balizar o risco disso aí. Eu prefiro estar numa opção que está 12% de distância do que numa opção que está 6% de distância. Eu estou falando eu. Se você, de novo, gosta de ser mais arrojado, não tem problema nenhum. Você pode fazer a venda aqui tranquilamente, não é impeditivo. E depois você faz para L. O que eu só tô querendo te mostrar é que quando a gente compara duas séries, você também consegue ver qual que é mais arriscado em relação ao IVC. Por que esse IVC aqui está muito mais arriscado? Porque a distância que está o strike não compensou a distância para o vencimento que essa série ganhou. Então fez com que o IVC, embora aparecesse aqui, ficasse alto. Aqui já está menos, porque ele consegue uma distância razoável, só que a proximidade para o vencimento é muito maior. Quando a gente compara tudo, eu vou deixar esse quadro e vou ficar falando do IVC aqui, eu gostaria que vocês olhassem basicamente em como é maleável o indicador de venda coberta. Ele tanto faz com que uma opção mais longa e mais próxima do dinheiro tenha um indicador muito baixo, como faz com que uma opção mais próxima do vencimento, mas que seja também ou muito próxima do papel ou muito distante, também tenha indicadores negativos, porque ou o risco vai ser alto ou a remuneração que a gente vai receber para entrar naquela venda vai ser muito baixa. Em qualquer que seja os setores, você vai conseguir se balizar. E essa é a função primordial do IVC. Ele não quer ser um marcador cabalístico, um marcador mágico, mas ele quer se tornar um marcador que você olhe e você saiba sempre o mesmo padrão. O mesmo padrão que você pode utilizar, seja um vencimento mais longo, seja um vencimento mais curto. Eu acho o IVC um pouco agressivo. Você usa um strike para cima do IVC, não tem problema. Eu acho muito conservador, então eu vou usar um strike mais para baixo do IVC. De qualquer forma, você vai estar sempre protegido da remuneração que esse prêmio vai estar te oferecendo, da distância para o ativo objeto, da distância para o vencimento e da volatilidade do mercado. Então, na hora que você coloca tudo isso num pacote, você tem agora um marcador que te dá uma referência e você consegue enxergar como é que você pode se posicionar, seja nessa série, seja na série seguinte. Coloca aqui nos comentários, eu não sei se vai dar tempo de fazer outro IVC para a série K, mas para a série L com certeza terá. Quais as ações que não apareceram e que você gostaria que aparecesse para que eu falasse de qual é a opção que eu venderia se fosse hoje utilizando o IVC. Eu te espero aqui no próximo vídeo aqui do canal. Provavelmente vai ser sobre alguma das carteiras que eu já fechei, já rolei tudo para a série L. Vou abordar provavelmente uma delas. Espero te ver aqui de novo, como eu já falei. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Valeu!